Aí, eu gosto de dizer que o Brasil, ele é terra de cultura de ponta a ponta, de qualidade, mas, infelizmente, a gente, em vez de cada vez mais, cada vez que trabalha com a terra, ela tornar melhor, ela começou a ficar pior, né? A gente percebe isso cada vez que planta, que colhe, que tira, ou que deixa a pastagem, aquele solo, ele vem tendo dificuldade de se manter. E aí a proposta dessa live é apresentar algumas técnicas que pode ser adotada para que cada vez que você cultive na terra, ela fique melhor. Né? Para quem não me conhece, eu acredito que todos que estão aí são aqui eu atendo. Meu nome é Débora, eu sou formada em agroecologia e também faço mestrado em desenvolvimento sustentável. Né? Essa live faz parte do projeto do Ater Mulheres, é uma das atividades obrigatórias que a gente tem que realizar com vocês, certo? Então, quais são aquelas perguntinhas e eu gostaria de estar tentando tirar a dúvida de vocês hoje? Como manter, né, a fertilidade do solo? Por que que tem que repor os nutrientes na terra? Né? Ou por que que nasce o mato? Isso é algo que vocês perguntam muito no atendimento. Nossa, mas o mato nasce, né? Por que que nasce o mato aqui? Por que que fica nascendo esse mato em particular? Né? Explicar se o calcário ele é um adubo ou não é, como é que ele funciona também, está mostrando, né? O que que é a ureia, que é algo que a gente escuta muito. Ah, tem que jogar ureia no abacaxi, tem que jogar ureia no tomate, tem que jogar ureia no pasto, a gente dá ureia para o gado, que é outro, já entra em outro tema, e sobre a grade, né? Se a prática da grade é uma prática que tem que se fazer todo ano. Após todo o plantio, eu tenho que gradear, eu tenho que fazer essa reviração no solo, né? Então, antes de começar a tirar essas dúvidas, eu queria explicar um pouquinho sobre a agroecologia, que é a minha formação. Né? A agroecologia, ela é um curso novo, não só no Brasil como no mundo. Né? Ela foi começar a surgir no mundo na década de 80 e aqui no Brasil só na década de 90, aí, quase nos anos 2000, que surgiu é, esse pensamento, essa ciência, essa forma de plantar, de viver, que é a agroecologia, né? Então, a agroecologia ela vem da junção de duas palavras, agro, que é agricultura, e ecologia, que significa estudo da casa, mas que também é a ciência que vai entender como se mantém a vida no planeta, né? Então, ela também gosta muito de prezar pelo respeito, que aí a gente sempre pede a sustentabilidade, né, que é tratar sempre das questões social, das questões econômica, ambiental, em que sentido? No sentido assim, quando eu falo assim, a pessoa se sustenta, vamos pensar num objeto que a gente coloque e ele fique em pé, né? Então, para esse objeto se manter em pé, esse objeto ser um ser humano, a gente precisa de qualidade de vida, né? Não adianta só a gente gerar renda dentro da propriedade, mas na comunidade não ter um posto, não ter uma escola para os filhos, não ter uma estrada de qualidade, né? Então, tudo isso envolve a segurança também, a gente vê, infelizmente, muita dificuldade, né, pequenos roubos, ou até grande que vem acontecendo na zona rural, isso tudo é o social, né? E o ambiental no sentido que a gente precisa, a gente depende da natureza, né? Até hoje não se conseguiram inventar algo tão magnífico e tecnológico como a árvore, que ela consegue pegar algo ruim, né? Uma sujeira do ar, vamos dizer assim, que é o CO2, transformar aquilo em alimento e liberar e depois ela mesma consumir, né? As plantas, elas se autoalimentam. Então, a agroecologia, ela sempre vai buscar esse equilíbrio. Aí, para a gente entender um pouquinho mais sobre ecossistema, sobre o solo como um todo,
eu trago uma reflexão. Espero que dê de ver bem na imagem que eu vou passar, que é como é o ecossistema de um lago, né? O lago aqui, ó, na imagem, o ecossistema do lago é somente a água? Quando a gente olha essa imagem, a gente vê que não. Muitos peixes, eles se alimentam de frutas que vão cair das plantas que estão ao redor, eles precisam do oxigênio, né? Oi, Paulo. Débora, não está passando os slides, você está já na página do lado, né? Está na primeira ainda. Espera aí. Deixa eu tentar ajeitar aqui. Obrigada. Vamos ver aqui se vai dar certo. É que quando eu passo a minha tela, eu não consigo ver vocês. Espera aí. Pode passar, mas isso. Agora foi? E isso, você está na parte do lado, isso mesmo. Isso, obrigada. Então, gente, aqui nessa imagem ela vai mostrar como o ecossistema aquático ele vai ter muita interferência de fatores que estão dentro da água, porque tudo está ali se relacionando, né? Quando a gente vai tratar também da agricultura, a gente escuta muito falar da fase da Lua, que é algo que está fora do nosso planeta, né? Então, ele está fora do nosso planeta e ele consegue interferir na gente. E é aí que a gente precisa muito ter essa visão, porque no nosso dia a dia da agricultura, a gente percebe que muitas vezes a gente acha que determinado inseto é um problema e, na verdade, ele não é. Por exemplo, formiguinha preta. É muito recorrente vocês comentar, tá tendo muita formiga preta, ela tá atacando o meu limão, ela tá atacando o meu maracujá. E a formiga preta, ela não ataca as plantas. A formiga preta é formiga de açúcar, diferente da formiguinha marrom, né, que é a cabeçuda, a cortadeira. E aí, às vezes, você está lá querendo matar aquela formiguinha preta e ela está ali, na verdade, avisando que tem a cochonilha ou o pulgão que está atacando. E a gente agora está aprendendo muito isso, que muitas vezes um determinado inseto, né, que está presente na natureza, um micro-organismo, ele não tem só ruim, também tem bons, que eu gosto de falar que são mini funcionários que vão ajudar a propriedade, que vão ajudar na sua produção. E aí, então, uma da grande definição da agroecologia é que ela busca essa agricultura sustentável. Ela entende que a gente, ser humano, faz parte desse sistema e que a gente tem que aprender a se relacionar da melhor forma possível para nós e para eles, e não uma forma egocêntrica, achando que a gente tem um direito, né, e que não vai causar nenhum impacto, sair tomando determinadas atitudes de desmatamento, né, de uso irresponsável de determinados produtos na agricultura. Aí vamos agora entrar para o assunto. Quando a gente fala de solo, de terra, né? Assim, o que é um solo? O solo, na sua definição, ele é dividido por 3 elementos. Olha que interessante, só 3 elementos, que é a areia, a argila e o silt. Débora, o que é silt? O silt, ele não é nem areia e nem argila, ele é silt. O que diferencia a areia da argila é a porosidade, né? A gente consegue pegar e fazer uma massinha, uma minhoquinha com a argila, porque ela é tão fininha que ela se liga uma na outra. Né? E a areia não. A areia, a gente vê um grão de areia, a gente não vê um grão de argila. Por quê? Porque a areia é grande, só que ela não consegue ligar, a gente não faz uma minhoquinha de areia. E aí, em cima, e o silt, né, ele vai ser esse meio termo. Então, em cima da quantidade que tem de areia ou de argila, 50% areia, 40% argila, 10% silt, né, a gente vai ter a classificação de um solo. E a classificação do solo a gente não muda. O solo arenoso vai ser sempre arenoso. Um solo argiloso
também vai ser. E todos têm suas vantagens e suas desvantagens. A areia, ela é muito boa para crescimento de raiz. Se você quer produzir muda, quer uma, fala assim, Débora, uma sementeira, um lugar para mim produzir, colocar minhas sementes para nascer. O que, que você me indica? Eu indico areia, porque não tem compactação, a raiz cresce sem esforço, só que qual que é o ruim? É que também não segura água, não segura nutriente, não segura nada, né? É firme que nem prego na areia, né? Tem aquela expressão. E já a argila, ela é muito boa para firmar, para moldar. Mas se a gente for pensar no crescimento de uma raiz, a argila dificulta muito, ela precisa gastar muita energia, muita força para ir entrando ali naqueles vãos do solo. E dentro dessa definição do solo, é interessante a gente entender que, apesar de não mudar se ele vai ser argiloso ou arenoso, eu consigo fazer o quê? Incrementar mais um elemento ali. E qual elemento é esse? É a matéria orgânica, é a serrapilheira. É. E aí aqui eu tenho uma imagem muito bacana que mostra essa transição de pegar uma área sem vida, uma área degradada, tomada pela erosão. A gente vê até a questão da cor da água, ela é escura, porque as raízes, as folhas, as pedras, elas são agentes filtrantes, agentes limpantes, né, dessa água. Né? A própria movimentação, a água ela precisa movimentar, a água parada ela começa a entrar no estado de podridão, né, de decomposição, e aí, toda essa melhora desse solo, ela ocorre pelo quê? Pela presença da matéria orgânica, que são as folhas, gente, são folhas, são plantas, são raízes, são fruto, né? Isso tudo é a matéria orgânica. Aí aqui é mais uma... e uma característica muito interessante da agricultura convencional é que a agricultura convencional ela não gosta de matéria orgânica. Muitos de vocês acabou aprendendo que tinha que manter o solo rapado, o solo limpo. É que terreiro feio, é que terreiro sujo, menina, vamos limpar esse terreiro. E a partir daquele momento que a gente começa a varrer aquela matéria orgânica, a gente deixa o quê de fazer com a natureza? A gente deixa de devolver. E aí entra o quê? A necessidade de adubação, a necessidade de estar sempre incorporando esse material. Por quê? Porque não tem o que falta, não fica nada na terra. E é interessante que a gente percebe essa transição até mesmo na grande produção, né? A gente, eu sou da região, meus avós da região Tangará. Indo para Tangará, ali na região de Denise, Nova Olímpia, é muita cana. E antigamente canavial se queimava. Era um manejo de pós-colheita e preparo da terra. Hoje a gente não vê a prática da queima nessas grandes áreas. Por quê? Porque no momento que você queima e você mata aquela doença, aquela bactéria, aquilo que você não deseja, você também mata o que é bom. E aí a gente vai percebendo que a matéria orgânica é como se fosse uma proteção no solo. O solo ele precisa dessa matéria orgânica, porque quando a gente fala lá, aqui atrás, do que é um solo, a gente está falando desses três ingredientes, areia, argila e silt. A areia é clara, a argila, a gente tem ela amarela, a gente tem ela vermelha, né? O silt, mas e aquela cor bonita que a gente gosta, né? De terra preta? Quem vai fornecer? Quem fornece é a matéria orgânica. Então, uma característica muito interessante na agricultura que vem mudando e que vai conseguir estar melhorando no seu solo é você incluir essa matéria orgânica. E aí a gente tem uma grande ferramenta que, por muito tempo, sempre foi vista como uma ferramenta necessária, e hoje a gente está percebendo que ela atrapalha, de certa forma, o uso excessivo, né, no seu uso excessivo, o solo, que é a grade. Né? A grade, gente, o que, que ela faz? Ela pega aquela matéria que está lá em cima e joga lá embaixo, né? Aí você fala assim, não, Débora, mas você acabou de falar que essa matéria orgânica, ela ajuda a terra e que ela é adubo. Eu pego esse adubo e jogo lá no pé da planta. A planta consumir os nutrientes ali.
Aí eu te pergunto, por acaso a raiz tem boca para ela comer aquele esterco, para ela comer aquele nutriente? Ela não tem. Essa matéria orgânica que a gente favorece no solo, que ajuda o solo, ela tem que ficar ali, em cima da terra. Por quê? Porque ela vai o quê? Se decompor, né? Quando a gente entra numa mata mais fechada e vai ter uma imagem melhor, mostrando, quando a gente vai cavucando assim, abrindo no meio das folhas até chegar no solo, a gente percebe essa decomposição, aquela compostagem, né? Aquelas folhas, aqueles gravetos, a fruta, elas vão tudo ficando uma coisa só, uma matéria preta. E essa matéria preta, depois que ela se decompõe, ela escorre e nutre a planta de fato. Mas até então, toda essa matéria orgânica, ela tem que estar em cima. Então, a grade é como se ela reiniciasse todo o seu trabalho na terra. Você foi, fez um plantio, as raízes cresceram, se estruturou, as bactérias, as micorrizas, os fungos, foi criando um ambiente favorável ali para a vida, aí você vai lá e reinicia ela. Então, por isso que hoje a gente tem as máquinas agora de plantio direto, por quê? Porque não é interessante essa revirada. O bom é que a matéria orgânica vão se acumulando e com o tempo aquilo vai mudando aquela característica daquele solo. Se aquele solo é arenoso, ele vai segurar mais, porque aquela matéria, a gente vê o esterco às vezes está seco, lá no meio do pasto. Você pegou ele e abre assim, ó, dentro dele está o quê? Está úmido. Por quê? Porque aquela matéria consegue segurar a umidade. E no caso do solo argiloso, se a gente tem muita matéria orgânica, isso vai fazer o quê? Vai fazer com que ele não compacte tanto. Essa aqui é uma foto muito bonita, é um SAF, é um sistema agroflorestal. Para algum, eu acredito que a maioria que eu atendo já tenha falado e mostrado sobre essa agrofloresta, e elas são consideradas as melhores práticas aí, quando se pensa em recuperar o solo, e em produtividade também. Quando a gente olha aqui, ó, a gente percebe o quê? Que ele tem uma área de banana. Mas até ele colher essa banana, ele já colheu alface, já colheu coentro, aí ele colocou uma pimenta e botou mamão. Então, todo mês ele tem que colher, ele tem que comercializar. Diferente da realidade de quem trabalha com uma cultura ou duas, que depende de 6 meses, né? 3, para estar colhendo. E assim, cada vez que ele vai trabalhando e tudo que vai restando ele vai mantendo no solo, aquela terra vai se tornando cada vez melhor. Dá para se dizer que só as hortaliças já paga toda a área. Quando ele for começar a colher aquelas bananas, banana, bem dizer, já vai estar de graça, porque ele já tirou um lucro das hortaliças ali, né? E é interessante que o SAF, vocês podem ter um foco. Não é porque a gente trabalha com muitas espécies que eu não posso ter meu foco. Seja uma pimenta, seja as hortas, é tudo questão de manejo, né? Aí, a matéria orgânica, né, e a raízes, por que a matéria orgânica é tão bom para a raiz? A raiz, nesse processo dela absorver os nutrientes, né, essa relação da raiz com a terra, ele é um processo muito complexo, ele é um processo que não é sozinho, é igual o nosso intestino. A gente se alimenta, a comida vai lá para o nosso estômago. Antes do nosso estômago absorver, o que vai ter ali dentro? Não tem as bactérias, os lactobacilos, os estafilococos, um monte de bichinhos que vão fazer o quê? A digestão, a quebra desses nutrientes de uma forma que o nosso estômago consiga, né, ali a parede dele absorver. É assim que acontece no rumen do boi, no intestino da galinha e também na terra. Para que as plantas consigam absorver esses nutrientes, ela precisa que outros seres vivos façam essa pré-digestão, porque, como eu falei antes, elas não têm boca. Então, para elas absorver algo, tem que ser muito bem solubilizado ali, bem dissolvido, e quem faz esse trabalho são esses micro-organismos. E aonde a gente encontra minhoca quando a gente vai pescar? Vai aonde? Vai num lugar que tem muita folha. A galinha, né? Quem tem galinha solta não consegue fazer um amontoado de folha, que você amontoa a galinha cisca.
Porque ela sabe que embaixo daquelas folhas ali vai estar cheio de vida, né? Fungo, bactéria, e é incrível que elas não só ajudam na nutrição, mas esses micro-organismos também auxiliam muito no controle de doenças, né, e pragas, que a gente chama aí do controle biológico, que está bem alto também. E as grandes lavouras, né, o próprio agronegócio está abraçando já essas ideias sustentáveis, por quê? Porque eles estão preocupados com o planeta? Não, pelo bolso deles, porque você ter, né, eu gosto de falar que são esses mini funcionários, eles estão ali trabalhando de graça, né? Que aí a gente tem o ZM, enfim. Então, toda essa, para que essa vida se permaneça na Terra, é importante essa matéria orgânica. Vocês percebem por vocês, as áreas onde vocês gostam de limpar mais, de não deixar sujeira em volta da casa, você vê que o chão está batido, não tem nada ali. E já na área que vocês plantam, que é onde vocês cultivam, que fica matéria orgânica, o solo ali já não é tão compactado, já está bem diferente. Aqui, né, é sobre essa questão da cobertura do solo. Essa imagem é um pasto de braquiária que o produtor consorciou com aquele chamado amendoim brabo, né? Amendoim selvagem, que ele tem essa capacidade, todas essas espécies, pessoal, que tem vagem, que são leguminosas, feijão, gergelim, o amendoim, eles têm a capacidade de adubar a terra. E aí, eu vou explicar já já no ciclo como que elas conseguem fazer isso. Aqui mostrando já o exemplo da matéria orgânica. Gente, matéria orgânica é ótimo para controlar mato. Para algumas de vocês, eu acho que eu já falei isso. Vocês amontoam assim um matinho bem amontoado, se tiver um triturador é melhor ainda, porque ali tritura, fica pequenininho, não fica vão, você amontoa, não tem mato que nasce. Porque a função do sol e da terra é fazer coisa nascer. Bater o sol na terra, vai nascer coisa. Que bom que nasce. O dia que não nascer, que é um problema, né? Aqui também é uma área bem interessante, onde ele planta a braquiária junto com o milho, que aí ele colhe o milho, depois deixa o capim na seca, é uma técnica bem interessante também. Isso melhora o solo, ele ainda tira a renda com a venda do milho, sabe? É bem bacana. Isso você pode fazer, vamos supor, com café. Você vai plantar um café, café leva 3 anos. Enquanto o café não cresce, você pode colocar o milho. A mandioca também. Vai plantar mandioca? Põe no meio o milho, ou uma melancia. Ali, 3 meses, a mandioca ainda está pequena, você já colheu o milho, já colheu a melancia, já ganhou um dinheirinho, e a mandioca vai ali sair depois de lucro. Que o que precisava para cobrir com os gastos, você já cobriu ali. E aquela matéria orgânica vai tornando melhor o solo. Aí aqui, nessa imagem, ela mostra como várias as vidas presentes no solo, né? Como é importante a gente preservar ele para que os próprios seres vivos se ajudem na vida da natureza. E isso tudo vai reduzir em serviço, em custo, na vida de vocês. Falando de custos, vamos falar um pouquinho de adubação. O nitrogênio, né, a planta ela precisa de mais de 20 nutrientes. O que ela mais precisa, vamos dizer assim, pode dizer o arroz, né, do prato, aquele que vai ter mais lá no prato, é o nitrogênio. O nitrogênio, ele é fornecido na famosa adubo chamada ureia, né? A ureia é só nitrogênio. E ele é um produto bem polêmico, porque ele é forte, ele é um gás derivado do petróleo, então, de certa forma, ele ajuda, mas atrapalha a terra a longo prazo, né? E a gente também tem o NPK, que é aquele 10-10-10, 4-14-8, 20-0-20, né? E o que é o NPK? O NPK, gente, ele já vai ter 3 nutrientes. O NPK, ele é a junção do nitrogênio, do potássio, do fósforo e do potássio. Uma confusão muito grande, isso aqui é bem legal de aprender, é que todo mundo acha que o P é o potássio.
Mas o P não é o potássio. O P é o fósforo. O K, que é o potássio. Então, o NPK é nitrogênio, N de nitrogênio, P de fósforo e K de potássio. Aí, quando a gente vai comprar, quando ele fala 20, 0, 20, é a quantidade. Então, ele vai ter 20 de nitrogênio, 0 de fósforo e 20 de potássio. 10, 10, 10, vai ter 10 de cada um, tá? Aí, eles são utilizados, a ureia, ela é sempre utilizada já depois que a planta cresce, tá, gente? A gente não joga ureia antes do plantio. O NPK, às vezes, joga antes, prepara, né, faz na cova ou na área toda, o NPK ele é jogado. E dá muito, gente, com excesso. O pessoal dá muito excesso de NPK nas plantas. Porque os granulados, eles são bem pouquinho. Ó, para vocês terem uma noção. Quando a gente fala assim, joga 1 tonelada em 1 hectare. Aí a área de vocês é pequenininha. É só um pedacinho pequeno. 1 tonelada em 1 hectare é a mesma coisa que eu jogar 100 gramas em 1 metro quadrado, 1 por 1. Então, a gente cuida muito, o NPK é sempre bem pouquinho, gente, aquela quantia que a gente vê das instruções, é 20, 30 gramas por planta, é bem pouquinho mesmo, tá? Aí o nitrogênio, a gente também tem ele de forma natural, de forma orgânica, que aí a gente tem a urina de vaca, que você já deve ter ouvido falar, que eu falo muito da urina de vaca, que além dela ser um excelente adubo nitrogenado, que vocês não vão precisar comprar a ureia, ter que sair da casa de vocês, gastar com gasolina, voltar, vocês podem estar aproveitando a urina da vaca, tá? E o esterco também tem uma quantidade de nitrogênio. O esterco vai ter o NPK, gente. NPK, esses 3 ingredientes é o que tem no esterco, seja ele de frango ou de gado. Só que o de frango, como a galinha ela faz os dois, né? Ela faz o xixi e cocô, vai ter muito a urina. Aí vai ser mais ureia, né? Vai ter mais nitrogênio do que o esterco do boi. São os mesmos ingredientes, mas em proporções diferentes. A cama de frango também, muito cuidado. Cama de frango, meio quilo por cova já é uma quantidade bem alta, tá, gente? E esterco estando curtido, pode botar 2 quilos por cova, que ainda tá tranquilo. Não dá que acontece. Uma coisa legal de saber é o sinal de excesso. Como é que eu sei que a minha planta está com excesso? Ela enruga, gente. Ela enruga todinha. Quando você vê que isso acontece, diminui a dose, joga água, tenta tirar, tá? Então, essa é a segunda fonte que a gente tem de nitrogênio. A primeira química, os adubos que a gente compra, seja a ureia ou NPK, a ureia é o nitrogênio puro, o NPK ele vai vir já misturado com outros dois, que é o fósforo e potássio. A adubação orgânica, a gente vai ter as fezes animal e principalmente a urina. A urina tem muito mais do que nas fezes, né? E a terceira forma são bactérias, gente. Olha que interessante, a gente tem bactérias que pegam o nitrogênio do ar e colocam lá no solo para a planta absorver. Incrível! E aí, quem são essas bactérias? Onde que a gente consegue ela? Quanto que está ela? Tem gismeira? Essas bactérias, gente, são justamente aquelas que vão estar nas raízes das leguminosas. Lembra? O feijão, o gergelim, o guandu, amendoim forrageiro. Todas essas espécies, né, dessas famílias que eu falei, elas vão sozinhas fornecer essas bactérias, porque essas bactérias, elas usam de residência as raízes, só que elas só gostam de residência, de morar nas raízes dessas leguminosas. Vocês, com certeza, já colheram feijão na vida de vocês, ou um amendoim, um gergelim. Quando a gente arrancava a raiz dele, tinha um monte de nozinho, e ficava grudado na raiz. Acho que eu tenho uma imagem aqui, ó, cadê? Aqui. É esses nozinhos. Esses nozinhos, eles lembram muito nematóide, que já é uma praguinha, já é um problema na nossa plantação. Mas essas aqui não são problemas, são solução.
Você ter a presença dessas bactérias nessas raízes vai fazer com que vocês não precisem o quê? Gastar com ureia. E é tão interessante que aí naquela... pelo internet? Já desceu ou tá para trás? Da cachoeira. Fui passear. Gente, quem é que tá com o áudio aberto aí? Vou passear aonde? Que cachoeira é essa? Fechou aí o áudio? É Dona Maria Martins, né? Eu reconheci a vozinha. Deixa eu ajeitar aqui. Aí, gente, na pastagem, por exemplo, o pessoal está investindo muito nisso. Eles consorciam essas leguminosas, geralmente é aquele estilosante Campo Grande ou amendoim forrageiro, eles consorciam, põem 30%, 40% dele em consórcio com a pastagem, para não precisar gastar com a ureia, tá? E vocês podem fazer isso, por exemplo, agora início do ano, planta o feijão no meio da pimenta, planta o feijãozinho ali no meio da banana, do mamão, né, pertinho, que elas vão beneficiar. E a quarta forma de adubação nitrogenada, que eu acho a mais interessante de todas, é o raio. Por incrível que pareça, o raio, ele é super importante para a terra. A gente precisa que o raio caia na terra. Só não precisa cair na casa da gente, nem no animal da gente, nem na gente, né? Aqui é uma imagem bonita de outro sistema agroflorestal, onde a gente vai consorciando as espécies, né? Quando a gente pega espécies diferentes, elas não competem. Isso é bem bacana. Aqui é uma imagem do ciclo do nitrogênio, não vou me estender muito por causa do tempo. Aqui para a gente ter noção, né, sobre o valor da ureia. Isso aqui é um print que eu tirei do ano passado, no início do ano passado. Se a gente for cotar hoje, a ureia está um pouquinho mais cara, gente. Um saco de 25 quilos estava R$200. Então, em vez de você gastar com esses R$200, você pode usar a urina de vaca ou tá plantando alguma leguminosa ali, que pode ser uma leguminosa para fins também de renda. Uma leguminosa que eu não falei é a crotalária. Não sei se vocês já ouviram falar. As lavouras têm plantado muito ela. Eles terminam a colheita, vamos supor, da soja ou do milho, do algodão, e entra com essa crotalária. Essa crotalária, ela faz essa adubação, fornece o nitrogênio através das bactérias e também ajuda a controlar os nematóides, que são aqueles que parecem que com as bactérias gesotróficas, só que eles são pretos e tem um cheiro estranho, os nematóides, e apodrece a raiz. E aí tem bastante estudo que eles controlam melhor que muito veneno, tem uma efetiva de radical 80%, 90%. Então, ela consegue adubar sua terra, vai fornecer matéria orgânica, né, vai fornecer o nitrogênio e ainda controla o nematóide. Então, vamos lá, revisar aqui. Quais são as vantagens da matéria orgânica no solo? Então, a gente primeiro vai reduzir a compactação, né, que é um problema muito grande. Se o solo está compactado, a água não desce, e aí encharca, a raiz não cresce, a terra não respira, né? Não há essa vida. Ao mesmo tempo que ele reduz a compactação, ela também retém a umidade. A gente percebe, quando a gente coloca embaixo a mão da onde tem matéria orgânica, a gente vê a presença de água, e aí isso vai reduzir gastos na irrigação, ou para quem não tem uma irrigação, vai conseguir manter melhor sua produção ali de sequeiro, né? Reduz o calor. Lembra, gente, que a raiz é muito sensível. A raiz é o estômago da planta. Pensa, eu pego uma feijoada, vou lá, faço aquela adubação para minha planta e dou para ela comer lá no sol. Você vai até desmaiar, né? Só de pensar já passa mal. Então, a matéria orgânica ele vai reduzir esse calor, que vai o quê? Que é a quarta vantagem, proporcionar o conforto edafoclimático. Palavra difícil. Conforto edafoclimático. É justamente esse conforto para a raiz. Se a raiz está ali sem estresse, sem falta de água, ela vai crescer mais. Se ela cresce mais e vai mais fundo, ela vai aguentar mais as estações do ano, né?
melhorar a microbiota do solo, que vai ser esses mini funcionários que vão ajudar na adubação da planta, né, na sua nutrição, no controle de doenças, de praga, né? A matéria orgânica também, gente, ajuda muito a reduzir a acidez. A gente escuta falar muito do calcário, né? Ainda tem que falar dele, gente. E o calcário ajuda a corrigir a acidez, só que o calcário, ele não corrige de forma efetiva. Tanto é que você tem que ficar pondo todo ano. Ah, fala que corrige, tu põe esse ano, no outro ano você tem que colocar, e às vezes tem que colocar até mais do que você já tinha colocado no primeiro ano. A gente vê muito relato, a primeira vez foi 1 tonelada, depois virou 1,5, depois é 2, depois é 3. Mas por quê? Porque aí na frente vai explicar o calcário. Mas se você fala assim, não quero acidez no solo, é a matéria orgânica que vai fornecer, através da umina. Umina é o humus, aquela matéria preta, decomposta, né, aquele chorumezinho da terra ali, da compostagem. Aquele lá é o tchan do negócio, né? A gente tem um mercado muito grande, que é o mercado de venda das minhocas e do humus da minhoca, né? Ele é um super nutriente, um composto, né, de nutrientes. E a melhoria na estrutura do solo, que também aí é uma grande dificuldade. Então, com um pequeno investimento chamado matéria orgânica, né, com a redução de um custo que é a grade, tentar evitar ela, buscar o plantio direto, a gente consegue também ter outras melhorias. Aqui, com essa questão de reter a umidade, reduzir o calor, né, o controle do mato, isso é muito interessante, gente. O controle do mato com a matéria orgânica, por que ela funciona? Não sei se eu já expliquei, para algumas acho que eu já expliquei. A semente, você vai plantar alguma coisa, tem essa moedinha de R$1 aqui na minha mão. Aí eu quero plantar ela é uma semente. Até que profundidade eu posso pôr? Eu posso pôr ela até 4 vezes a sua profundidade. Se eu boto essa semente muito abaixo da camada de solo, ela pode até nascer a raiz, que a primeira coisa que nasce é a raiz. Mas na hora dela subir o pendão para pegar a luz, ela não sai. Pensando na semente da maioria dos matos, das invasoras, são braquiárias, são capins, né? Elas vão ter o quê? Sementinhas o quê? Muito pequenininha. Se eu tenho uma camada de 5, 6 centímetros de matéria orgânica, por mais que ela germine, esse mato não vai nascer, ele não vai se manter mais nesse lugar. Então, é uma prática bem interessante de estar se fazendo. Então, aqui, ó, gente, olha que linda essa imagem dessa área que a terra está com uma grande quantidade de matéria orgânica. Olha como essas raízes cresceram, se espalharam, e essa questão da coloração, né? Aí tem essa imagem que eu gosto sempre de perguntar, né? Nessa imagem aqui, vocês veem uma terra boa ou uma terra ruim? Aí vou falar assim, não, é uma terra boa, uma terra muito boa, Débora, essa aí era a terra que eu queria, né? Isso aí, se botasse melancia, até racha ela. E aí, se eu te responder, né, que essa terra que eu mostrei para vocês não é uma terra. Aquilo ali é somente a matéria orgânica, né? Quando a gente vai comprar aquele substrato, né, nas agropecuárias vende, o substrato não é terra, gente, substrato é só matéria orgânica. Então, é ela que vai dar essa característica. E quando a gente estuda, uma coisa bem legal, quando a gente vai estudar a ciência do solo, né, os horizontes do solo, cada camada da terra, a gente aprende que a primeira camada de superfície da terra é esse horizonte O, que é o horizonte de matéria orgânica. Então, a gente precisa da matéria orgânica no solo. Ela é o segredo dessa fertilidade. Tem uma autora que ela fala, chamada Ana Primavera, e ela fala que o solo fértil é um solo vivo, que o solo, ele respira, né, ele tem citropia, ele tem umidade, ele tem matéria orgânica, né? E essa imagem aqui ela é bem legal, que ela mostra essa diferença de como é um solo que tem a matéria orgânica e um solo que não tem a matéria orgânica. Como é diferente essas características de vida
e até mesmo de coloração da terra, né? Então, a respeito do porquê que a gente tem que repor nutrientes no solo. A gente repõe justamente porque a vida ela é um ciclo. E ela tem, para a gente tirar, tem que colocar, né? E aí tem várias formas de a gente repor esses nutrientes. A matéria orgânica, ela é uma dessas formas e que vão garantir uma melhoria muito grande, porque a matéria orgânica ela vai se permanecendo no solo. Quando a gente compra esses adubos, a gente vê que depois da chuva ele vai embora. Quando não é um terreno inclinado, a gente vê o adubo indo embora, porque ele não se estrutura, ele não se agrega ao solo, né? Então, é importante, sim, estar fazendo essa reposição, até mesmo no pasto. O capim, gente, ele é uma lavoura. Se a gente não aduba ele uma vez por ano, ou a cada 2 anos, a gente vai deixando ele à degradação, né? O pessoal ambientalista briga muito com a pecuária, por quê? Porque uma área de pasto e uma área degradada podem ser a mesma coisa. Um pasto, para ele se tornar uma área degradada, é muito, muito fácil. Então, tem que ter muito zelo, muito cuidado, rotacionar, adubar, senão realmente vai dificultar e vai inviabilizar a produção aí, né? Tem uma pergunta que vocês também fazem muito, é quanto de adubo colocar. E a questão do calcário, né? Questão do adubo, gente, de quanto colocar, a gente bate muito em cima na análise do solo. Por que a gente bate em cima da análise? Porque pior do que faltar é o excesso. Uma pessoa que está com excesso do nutriente no corpo, ela faz um tratamento de hemodiálise, ela troca o sangue dela. Como é que eu troco a terra? Não tem como trocar. Então, o excesso ele pode ser tão ruim quanto a falta. E a planta, ela apresenta sinais que pode indicar para a gente a deficiência. Só que o mesmo sinal que está na planta da falta do nutriente é o mesmo sinal do excesso. Então, às vezes fica difícil da gente até mesmo ter certeza do que é. E aí, em cima dessa questão de quanto de adubo colocar, a gente sempre vai bater muito. Análise. Mas o que é legal vocês saberem? O maior problema aqui na região não é o calcário, gente, a acidez. Essa história que a terra aqui é ácida, nananã, é um pouco de conversa. Não chega a ser essa acidez toda que o pessoal fala, não. O que a gente tem muito é deficiência do fósforo, tá? Fósforo, boro, magnésio, são bastante deficientes nas propriedades. Sobre o calcário, né? Isso aqui é uma análise para vocês verem. É complexo, não é um trabalho simples, a gente tem muitos nutrientes, a gente tem a relação entre esses nutrientes, não adianta ter muito cálcio, pouco magnésio, ou muito fósforo, pouco potássio, a gente tem todo esse equilíbrio que tem que ser muito bem observado, tá? O correto, assim, quem tiver uma área que já esteja mais desenvolvida, que realmente é essa fonte de renda, o certo é a gente anualmente está fazendo essa análise da terra, que eu gosto de dizer que é tipo um exame de sangue, né? Os olhos veem, o coração não sente. Muitas vezes a gente pensa que é uma coisa que está precisando nessa terra e é outra. Ou às vezes nem precisa colocar, é só uma questão de manejo, de falta de controle de praga, né? E aí, mas é muito, muito importante estar em cima da adubação, porque ela realmente atrapalha a planta. Essa imagem do barril, ela é muito legal. Ela se chama lei do mínimo. Ela explica o quê? Que se um nutriente está muito baixo, mesmo você tendo outro alto, não vai resolver. É o caso de uma pessoa com anemia. Anemia é o quê? A falta de ferro. Ah, mas está tudo alto, né? Tudo ok. Né? Tudo alto não, tudo na quantidade adequada. Mas se um nutriente, que é o ferro, está baixo, a pessoa fica anêmica. E é uma coisa complicada. Ela se agrava, ela vira leucemia, que é câncer. Então, a mesma coisa com a terra. Ela não pode ficar com a deficiência de um nutriente, porque isso vai atrapalhar no funcionamento de todos os outros. E aí não adianta ficar querendo exagerar, vamos supor, calcário, se a deficiência é fósforo, né? Aqui a gente tem algumas imagens de plantas com falta de zinco, ela quase não cresce a raiz, e com a presença do zinco, ela cresce a raiz. Depois eu vou mandar para vocês essa imagem aqui também, que é bem legal, que ela ajuda a gente a ter uma noção
dos sinais de deficiência nutricional, se é cálcio, se é ferro, se é nitrogênio, se é fósforo, né, se é manganês. É bem bacana isso. A natureza, ela conversa com a gente, né? E agora vamos entender um pouquinho do calcário. O calcário está muito relacionado à acidez. A acidez ela é uma régua, né? Ela é uma régua de 0 a 14, e aí a gente tem os extremos. O 0 é o máximo da acidez, né? E o 14 é o máximo do alcalino. O alcalino é o oposto do ácido. Esse já não é uma palavra que a gente escuta muito, né? Alcalinidade, até porque realmente é algo que a gente não vê na região, é solos alcalino. E aí, se ele vai até 0, 14, qual que vai ser o neutro, a metade disso? 7, né? Tratando de solo, a gente trabalha de 5 a 6, o pH. Então, o pH do solo tem que estar de 5 a 6. Esse é o considerado o ideal para o desenvolvimento das plantas, né? E aí, esse trabalho de corrigir a acidez, ela é muito legal, porque ela não é tratada como uma adubação, ela é tratada como uma correção. E uma coisa muito importante calcário sempre tem que ser jogado antes do plantio. Se for jogar na cova, eu recomendo, mesmo que seja na cova, fazer isso antes, ou se não, jogar ele com cuidado para não encostar na raiz. O calcário, apesar dele ser para corrigir a acidez, ele queima a planta, né? Ele danifica, o seu excesso é tão ruim como a falta, como eu expliquei. O solo alcalino é muito mais difícil de corrigir do que um solo ácido, é um trabalho mais complexo. E então o calcário, ele é um adubo sim, só que ele tem uma maior importância agrícola como correção do que como nutrição, mas ele também é importante para nutrir. E o que é essa correção do solo? Eu gosto de falar que a correção do solo é tipo, a gente tem um copo, e eu quero tomar um suco nele. Só que esse copo está sujo, certo? E se eu for colocar um suco sem limpar esse copo, eu vou consumir essa sujeira. Então, se eu for jogar um adubo na terra sem corrigir ela, a planta vai absorver também a sujeira. Então, por isso que primeiro a gente corrige e depois a gente aduba. E aí, como é feito? O calcário a gente joga ele a lanço, a sua quantidade oscila muito. Eu já indiquei áreas que não precisava de calcário, já teve área que precisava de 0,5 tonelada, já teve área que precisou de 4,5 toneladas. Então, é muito, muito, muito relativo à quantidade que se joga. A aplicação pode ser na mão, pode ser na máquina, né? Tem que ser essa aplicação superficial. Eu não indico a necessidade de gradear depois do calcário, principalmente em áreas arenosas, porque vocês vêem na prática. Choveu, desceu, sabe? Eu coloco aí como um gasto que não tem necessidade, a não ser que seja um pomar, que aí vai precisar que ele vá mais fundo, alcançar as raízes mais profundas. Mas em muitas práticas, gente, apenas jogar ali de cobertura e aguardar e chover a primeira vez e depois 30 dias, não vejo problema. E o mais importante de tudo é a chuva, gente. Por que a gente precisa de a chuva na hora do adubo? Porque a água é nosso solvente. Débora, não entendi. Eu pego um copo, boto açúcar. Para ele dissolver, eu preciso o quê? Botei água, mexeu, dissolveu. Dissolver, solvente. Então, o que vai fazer ele se disponibilizar, né, deixar daquela forma dormente, despertar ele, vai ser a água. E aí, essa água que vai fazer com que as raízes absorvam. E no calcário tem que tomar muito esse cuidado, tem que aguardar a chuva. Se você joga ainda mais uma dosagem alta, de 3 toneladas para cima, e jogar uma semente, você pode perder essa semente, esse preparo da área, porque é necessário aguardar essa chuva. Ah, Débora, se chover no outro dia, aí eu tenho que esperar 60, quantos dias? Aí você espera 30. Se demorar 30 dias para chover, vai chover e depois você vai ter que esperar mais 30 dias
para dar o tempo. É o necessário, né, gente? Mas a gente sabe que, às vezes, com as questões climáticas e do tempo e da correria, às vezes você entra um pouco antes, mas tentar aí seguir o mais certinho possível dentro do manejo. E, gente, é isso. Tem 4 minutos, dá para a gente abrir para dúvidas, para algumas questões específicas. Alguém quer falar, fazer uma pergunta? Débora, eu quero agradecer a sua explicação, foi muito útil, acredito que as produtoras aí gostaram, e você está de parabéns, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, quiser tirar alguma dúvida, basta abrir ali, não tem em cima do microfone, consegue perguntar, mas também se estiver tranquilo, que bom que deu para acontecer a terremoto, né? A gente tinha organizado era para sexta passada e por causa do tempo de chuva não deu certo, e hoje sim. É uma atividade que faz parte do projeto Até Mulheres, né? E foi feita com sucesso. Cadê a professora Nilva? Eu não acredito que você não tem uma pergunta. Aperta no microfoninho. Ou se não, escreve a mensagem. Aí, agora deu certo. Débora, eu só tenho a agradecer, porque você foi muito detalhista em toda a sua mensagem. Minha internet deu uma oscilada aqui, mas deu para a gente ouvir certinho, e é coisa que a gente já conversou, e agradecer imensamente seu trabalho, seu compromisso, sua responsabilidade, viu? Você realmente é parceira forte para a gente aqui, a gente agradece muito você. Tenho aprendido e crescido muito com você, com as suas instruções, e todas as meninas do Instituto IDASE, né? A Paula e as outras meninas. Eu falo você por conta da proximidade que a gente tem, que você está sempre aqui, né, com a gente, orientando, quando a gente tem dúvida, a gente já te chama no privado, você prontamente responde. Então, é agradecer mesmo a você, a sua pessoa, seu empenho. Muito obrigada, que Deus continue te abençoando e fortalecendo. Ai, amém, minha amiga. Deus abençoe você também. Obrigada pelo carinho. É bom ouvir um elogio desse de uma professora, né? Uma professora aluna que está aprendendo muito com você e com todas as outras produtoras que aqui estão. É porque eu falo mesmo, nesse sentido da agricultura, eu sou analfabeta, né? A gente sabe o que conjugar verbo, ensinar os alunos o beabá, né? Vamos dizer assim, mas aqui eu me sinto totalmente analfabeta, estou aprendendo agora, estou engatinhando ainda nesse processo, nessa construção desse aprendizado. E você, sim, é a grande mestre de tudo isso aí, bem como as meninas que já vivem mais tempo na Terra, que já está há mais tempo aqui, eu aprendo muito com elas, cada dia mais, porque eu estou com 3 anos e 8 meses nessa experiência de produtora rural, e estou muito feliz mesmo, muito agradecida a vocês, uma experiência maravilhosa. Ai, obrigada, obrigada. Todo dia a gente aprende muito nesse serviço da assistência técnica, né? É uma via de mão dupla de aprendizado. Eu gosto porque eu aprendo muito, gosto porque vocês ensinam muita coisa também. A gente, né, ensina e aprende ao mesmo tempo, né? Isso. Isso é educação, né? É uma troca. Isso, exatamente. É bem isso. Mais alguém, gente? Débora, deixa eu só falar uma coisa. Eu plantei aqui 1.432 covas de mandioca. Deve ter nascido umas 600 só. Então, você já sabe que eu já estou com as perguntas para você, mas mostrando a terra ali. Preciso mostrar a área que eu plantei, né? Preciso te mostrar a área que eu plantei. Tá chovendo bem, tá chovendo bastante. Mas falhou bastante das mudas que eu plantei. Tinha bastante rama que estava sequinha já, né? Mas assim, é uma coisa da maioria, né?
Isso, aconteceu comigo e com muitos outros produtores aqui da região. O meu tio tem terra tipo lá no Vale Rico, que é por lá de Gratinga, aconteceu a mesma coisa também. Então, alguma deficiência do solo tá geral, né? Tem aquelas ramas minhas que estava mais seca, eu não plantei, eu deixei ela no lugar úmido. Quando eu vi que estava querendo para brotar, aí eu coloquei na terra. Todas que eu coloquei na terra estavam bem viva. Mesmo assim, elas falharam bastante, sabe? E vi reclamação de vários outros produtores também, muita falha em brotar a mandioca. O milho que eu plantei também não brotou nenhum. O Eu calor, o consorciei sol milho também está com muito feijão de forte. corda. Olha Isso. que bom, fez consórcio, legal. As mudanças climáticas são bem complicadas, a gente tem muitos desafios, inclusive a matéria orgânica ela vai ser uma grande aliada nesse controle desse calor que está demais, não só de não nascer as sementes, mas a dificuldade da planta se desenvolver, a gente vê as flores sentir bastante esse calor, né? E se a flor não abre, não dá fruto, né? Então, são muitos desafios que a gente tem para enfrentar ainda. Verdade. Eu também, lá perto da mandioca, também coloquei melancia e abóbora. Mamão. A abóbora e a melancia estão vindo, o mamão ainda não veio. Aí plantei ingá, plantei umas outras coisas aqui. Estamos cuidando, estamos regando aqui, né? Estou sempre dando uma olhadinha para Saindo ver para o desenvolvimento, porque a gente agrofloresta. fica ansioso, planta e fica ansioso, né? Esperando a hora. Até babando para chupar a frutinha que plantou. Né? Bem isso. Ai, que bom, Nilva, que você está conseguindo plantar, que está se dando bem. Mas é desse jeito mesmo. É verdade. Mas nós vamos aqui continuar insistindo, vai ter que dar certo, vai dar certo. Então, acho que é isso. Tá tudo certo, Paula? Como é que a gente está aí com o tempo? Olha, já deu tempo, sim, já são 8 horas e 3 minutos. Se não tiver mais pergunta, aí eu só vou parar a gravação e aí a gente pode estar encerrando. Tá bom. Não perguntou? Vou falar agora. Oiê! Oi, Viviane. Me tira uma dúvida aqui. Eu tenho alguns pés de graviola e eles começaram a querer dar frutos agora. Aí tem um mesmo que saiu bastante flor, só que aí as flores seca tudo. Não tá vingando nenhuma. Será que é falta de algum adubo? O zinco e o boro, eles são fundamentais para a frutificação. E é bem comum. Aonde nasce muito aquele melãozinho do mato, sabe? Mata-burro, juazinho. É onde nasce muito ele, tem deficiência de boro. Aí o boro, ele não deixa a formação do fruto sair, da flor. Então, esse daqui fica no quintal aqui, nem quase não nasce mato. Acho que é porque sempre tá carpindo, né? Mas não tá vingando nenhum fruto. A urina, vocês que têm o gadinho aí, a urina ela é excelente, ela tem bastante boro, bastante magnésio, tem zinco. Mas tem o cálcio boro que você pode comprar também, ele não é caro, o cálcio boro. Porque eu já joguei potássio, que é aquele vermelho, né? Há um tempo atrás, que eu vi uns vídeos falando que quando começa a querer dar fruta, aí é bom dar potássio na planta. Nem sei se isso procede mesmo. Não. Mas eu joguei. O potássio ele age melhor no crescimento das folhas, dos galhos, né? Ela vai agir bem, mas para flor e fruto, não. É comum um vendedor querer, às vezes você fala assim, o fruto está pequeno, ele vai dar potássio. Não resolve, é melhor boro e zinco, para fruta e flor. Eu vou procurar então para mim fazer, porque pensa na pessoa que tá ansiosa para fazer o suco da graviola. Mais uma babando, querendo a colheita do que plantou.
Esses dias eu colhi uma melancia que eu plantei na horta ali, né? Nossa, dá vontade de chorar. Tanta emoção. Tava doce. Tá, nossa, pensa na melancia doce. Oh, é bom demais, gente, que bom. Mas sim, compra o cálcio boro. É bom que você pode colocar nas outras frutíferas que você tem aí. Tá bom então, obrigada. De nada.